Olá, Nativa! Oi, Tati, eu me chamo Ana e hoje eu vou contar um pouco da minha história. Tudo começou com o meu nascimento. Minha mãe já tinha uma filha com o meu pai e quando vim ao mundo, com apenas 5 dias de vida, fui deixada com a minha avó, pois a minha mãe alegou não ter condições de cuidar de mim. Logo depois, minha mãe engravidou pela 3ª vez, mas com essa menina ela ficou. O tempo passou e eu completei 8 anos. Minha mãe me trouxe de volta para morar com ela. Nessa época ela tinha planos de ir morar em outra cidade. E foi assim que o meu avô, que tinha um sítio, ofereceu moradia para nossa família. Moramos nesse sítio apenas por 1 ano, porque a minha mãe tinha outras irmãs que não aceitavam que o sítio ficasse somente com a gente. Então meu avô vendeu esse sítio, dividiu a parte de cada filha e fomos morar de aluguel numa casa que ficava na vila vizinha. O meu avô era feirante e a gente sempre ajudava ele. E depois de um tempo, meu pai teve a ideia de fazer salgados para vender na feira também. Então ele botava a mão na massa e eu e minhas irmãs saíamos para vender. Até que meu pai decidiu montar a própria loja. E foi aí que começou o meu tormento. Ô pai, quando é que a gente vai voltar pra escola? Eu não aguento mais trabalhar. Ô filha, eu ainda não tenho dinheiro para contratar ninguém. Eu preciso da ajuda de vocês. Eu não podia mais frequentar a escola. A gente trabalhava de segunda a segunda, porque aos finais de semana nós íamos para a feira vender os salgados fabricados na loja do meu pai. E foi assim que eu conheci o Diego, um dos filhos do dono de um carrinho de pastel que ficava ao lado da loja. Era uma paixão de criança, afinal eu só tinha 12 anos e o Diego era mais velho, mas tinha só 15 também. Eu ainda não tinha um celular para conversar com o meu amor, mas juntei todo o dinheiro que eu ganhava ajudando meu pai e consegui dar entrada num aparelho graças a um casal que vendia celulares na feira. Eles parcelaram o valor e essa foi a minha primeira conquista material. Uma semana depois, o Diego me convidou para passar o dia com a família dele. Os meus pais não gostaram muito, mas permitiram que eu fosse desde que eu chegasse em casa no máximo às 10 da noite. Só que eu me atrasei 15 minutos. E esses 15 minutos me custaram muito caro. Pois quando eu cheguei, além de apanhar da minha mãe, ela me proibiu de sair e quebrou o celular novinho que eu tinha acabado de comprar. Eu fiquei arrasada e quis voltar para casa da minha avó, mas os meus pais não permitiram. Dias depois, o Diego terminou comigo o que mal havia começado. Afinal, ele não podia me ver e não podia sair, enfim, não podia fazer nada. E assim, só me restava continuar ajudando a minha família no trabalho. Até que um dia, o Adamo, que era feirante, começou a conversar comigo e se interessou por mim. Mas eu só tinha 13 anos e ele era bem mais velho do que eu, com 28. Além disso, ele já tinha 2 filhos do antigo casamento. Me passa seu telefone pra gente se conhecer melhor. Começamos a conversar com frequência e eu fui me encantando por ele. E com razão, tanto que um dia ele me fez uma surpresa. Nossa, quem será? Adamo, que buquê enorme, que rosas lindas. É pra você, meu amor. Quer namorar comigo? Os meus pais não gostavam muito da ousadia do Adamo, mas aceitaram o nosso relacionamento. No começo a gente só podia sair se a minha irmã fosse junto. E o Adamo comprava várias coisas para dar para ela. Assim a gente podia se beijar e se abraçar, que ela guardava segredo e não contava nada para os nossos pais. E foi assim, até que um dia o Adamo me convidou para passar a noite com ele. Eu aceitei porque eu o amava muito e ele fazia de tudo por mim. Me elogiava, me abraçava, me comprava sorvete, me trazia pêssegos, os mais doces que eu já havia comido em toda a minha vida. E eu vivia ao lado dele. Parecia mágico.
eu estava completamente apaixonada e decidi que minha primeira vez seria com ele. Então conversamos e marcamos de nos encontrar às escondidas. Esperei meu pai sair para trabalhar, minha mãe também saiu e minhas irmãs foram para a escola. Logo depois, o Adamo passou para me buscar, mas não me contou onde iríamos, e quando chegamos, foi uma surpresa linda e inesquecível. Eu estava no motel mais caro e luxuoso da cidade. Que lugar é esse, meu amor? Que lindo! Você merece, Ana. A sua primeira vez tem que ser inesquecível, amor. Realmente foi inesquecível e maravilhoso. Mais tarde voltei para casa e todo mundo já tinha chegado. Onde é que você estava até agora, Ana? Eu não menti. Contei tudo o que estava sentindo, tudo o que tinha acontecido e revelei que eu não era mais virgem. Meu pai virou uma fera e estava tão cego de ódio, mas tão cego de ódio que quebrou 4 pratos na minha cabeça. E a minha mãe bateu tanto no meu rosto, mas tanto, que até o brinco ela arrancou da minha orelha. Logo depois, meu pai ligou pro Adamo e disse que iria colocá-lo na cadeia. Olha, foi horrível. Mas o Adamo voltou lá em casa e me assumiu como mulher dele, pois os meus pais queriam que ele se casasse comigo e ele aceitou. Começamos a fazer planos e mesmo tendo apanhado tanto, eu estava radiante, pois eu ia me casar com o homem que eu amava e finalmente ia embora daquela casa, porque eu não aguentava mais ser escrava dos meus próprios pais. O tempo foi passando, meu pai começou a enfrentar problemas financeiros. Ele estava endividado, devendo para agiotas e precisava pagar R$900. Até que 4 da tarde daquele dia, foi aí que ele pediu dinheiro emprestado para quem? Pra gente. Quer dizer, na verdade, pro Adamo. E ele emprestou. Só que pouco tempo depois, algo muito estranho aconteceu. O meu pai mudou o comportamento em relação ao Adamo e me proibiu de encontrá-lo. Só que eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu dei um jeito de falar com o Adamo usando o celular de uma amiga e foi aí que ele me explicou. Então, meu amor, é que eu pedi o dinheiro de volta pro seu pai e ele ficou muito irritado por eu ter cobrado ele. Nossa, Adamo, eu não tô acreditando nisso. Pois é, e eu acho que é por isso que ele proibiu a gente de se ver. A proibição do meu pai não adiantava em nada, porque a gente se amava e se encontrava às escondidas. Até que meu pai descobriu e ele e a minha mãe me bateram tanto, que eu fiquei muito machucada. No dia seguinte eu dei o meu jeito e liguei para contar pro Adamo o que tinha acontecido. Ana, foge comigo. Chega dessa vida, vai. Eu vou cuidar de você, eu vou te proteger. Vem ser feliz do meu lado. Confia em mim. Eu não pensei 2 vezes. Fui embora. Passamos 3 dias foragidos. Os 3 dias mais felizes de toda a minha vida. Mas decidimos voltar e ir até a delegacia para denunciar meus pais. Só que chegando na delegacia, eles já estavam lá. A minha mãe, quando viu a gente, fez um barraco daqueles. Foi para cima do Adamo e até rasgou a roupa dele. Foi um caos total. E ela conseguiu fazer um pedido de medida protetiva. Assim, o Adamo não poderia chegar perto de mim, pois eu era menor de idade. E foi ali que a minha vida paralisou. Eu estava arrasada. Eu não podia me aproximar do meu amor, ver se isso pode. A gente ainda se falava através do celular da minha vizinha, porque, para minha sorte, ela gostava muito de mim e me dava o maior apoio. Eu até cheguei a combinar de me encontrar com o Adamo, mas não deu certo. Pouco tempo depois, chegamos a ir morar no mesmo condomínio. Eu via ele de longe e o meu cunhado era nosso pombo-correio. E foi assim que eu prometi para o Adamo
esperaria por ele até completar 18 anos. Por motivos bobos, ainda apanhei muito dos meus pais ao longo da minha adolescência. Cheguei a ir na delegacia, denunciá-los, e até exame de corpo de delito eu fiz. Quando os meus pais viam o Adamo, ameaçavam ele, e eu não aguentava mais tanta perseguição. Eu tinha medo dele ser preso por algo que ele nem tinha culpa. Aquela situação era muito injusta, e eu não estava feliz de ver o Adamo vivendo daquele jeito. Sabe? Como se fosse um bandido. Aquilo era horrível. Foi então que eu tomei uma decisão por mim e por ele também. Lá no condomínio moravam vários meninos da minha idade e um deles estava afim de mim. Então eu resolvi me envolver com ele. Assim os meus pais deixariam em paz o Adamo, de uma vez. Quando o irmão dele me viu com outro, foi logo contar para ele. Eu nem pude me explicar. O Adamo nunca me perdoou. Os anos passaram e hoje eu sou casada com o Diego, o filho do dono do carrinho de pastel, lembram? Estamos juntos há quase 5 anos e tivemos um lindo menino que está com 3 aninhos de idade. Tenho uma família feliz e, de certa forma, sou feliz. Mas nunca me esqueci do Adamo. Ele era aquela paixão que ardia por dentro, sabe? Aquele amor que me dava frio na barriga. Se eu pudesse voltar no tempo, eu mudaria tudo. Eu não teria ido até aquela delegacia. Eu teria ido até o fim do mundo com ele. Hoje, com apenas 20 anos de idade, sei que passei por tantas coisas e ainda sonho com os momentos que vivi ao lado do Adamo. Às vezes choro com saudades dele e, apesar de ser feliz, parece que falta algo dentro de mim. Sei que ele nunca vai me perdoar, mas espero que ele esteja me ouvindo. Ouvindo aqui no nosso Aconteceu Comigo. E espero também que ele entenda que tudo que fiz, eu fiz em nome do amor que eu sentia e ainda sinto por ele. Aconteceu Comigo.